sem estreias no cinema e sem grandes estreias no streaming, o que resta é fazer crítica de filmes mais alternativos que estão na Netflix. Como vocês sabem, agora a gente tá sem estreias no cinema, né, por conta do coronavírus e tal. Então, semana que vem a programação do canal, além dos vídeos de Westworld que eu vou continuar fazendo semanalmente, na semana que vem vai ter vídeos sobre o Estúdio Ghibli, que os filmes do Estúdio Ghibli entraram também na Netflix, então vale muito a pena conferir. E aí, semana que vem, a gente preparou 3 vídeos sobre o Estúdio Ghibli pra vocês. O Poço é um filme que tenta unir coisas que fazem sucesso na Netflix. Então, o terror, e é um filme espanhol, porque não sei como, principalmente no Brasil, filmes espanhóis fazem muito sucesso, principalmente depois de La Casa de Papel e tal. Mas eu não sei se esse é o tipo de filme que vai fazer sucesso com grande parte do público, não porque ele seja ruim, mas porque é um filme que vai ter um final mais aberto, que não vai tentar dar tantas respostas, tem uma pegada um pouco mais independente e tal. É um filme dirigido pelo Galder Urrutia, eu não conheço muito bem o trabalho dele, e o que ele faz aqui muito bem é saber explorar uma premissa muito boa. Então é uma premissa que vai lembrar bastante aquele filme Kubo, que eu gosto bastante, principalmente da premissa daquele filme, acho que tem alguns problemas de desenvolvimento, e aqui vai acontecer um pouco a mesma coisa. Então são pessoas presas no poço, que toda a geografia do local, a ambientação, ela é muito poderosa para contar a história, e o design de produção é simplesmente impressionante. Então são várias celas em níveis diferentes, então a gente vai descobrindo ao longo do filme quantos níveis são, e no poço vai descer uma plataforma com comida, então as pessoas que vão ficando mais abaixo vão ficando sem comida, porque as pessoas de cima, elas não estão se preocupando com a de baixo, elas vão comendo tudo que tem lá, e depois de um mês as pessoas vão trocar de lugar, pode ser que elas caiam lá para baixo ou que elas fiquem lá em cima no mês seguinte. É um filme com um claro discurso social, um discurso de classes aqui, que eu acho que é bem implementado, que funciona muito bem, que nada mais é esse poço do que um reflexo da sociedade. As pessoas que estão lá em cima, elas pouco se importam com as pessoas que estão lá embaixo, mesmo que em muitos momentos elas já passaram lá por baixo, e quando elas sobem, elas simplesmente ignoram isso e vão aproveitar essa vida mais luxuosa, ignorando que tenha pessoas sofrendo lá embaixo. Então aqui o filme, ele vai ser muito sólido nessa criação de universo. Então os conceitos aqui são muito bem desenhados, a ambientação é muito bem desenvolvida, os personagens têm motivações claras, quase sempre ligados apenas à sobrevivência, e aos poucos a gente vai começando a entender mais como funciona tudo aquilo, que tem pessoas que entram ali por opção, tem pessoas que entram como se fosse uma prisão mesmo, porque cometeram algum crime, e como vai funcionar toda a dinâmica lá dentro. Eu acho que é um roteiro que não é um roteiro grandioso, mas é um roteiro que segue bastante aqueles princípios de roteiro, e no final ele acaba sendo bem redondinho. Então é um protagonista que ele tem uma motivação clara, e ele acha de início que vai conseguir realizar aquilo muito facilmente. Então é um protagonista que quer sobreviver e ponto. E ele acha que vai ser tranquilo sobreviver ali dentro. Só que aos poucos começam a entrar aquelas brechas de história, que nada mais é do que os problemas que vão complicar a motivação do protagonista. Então primeiro ele vai descobrir a questão da comida, que não vai sobrar tanto. Depois ele vai descobrir que ele pode ir para um nível lá embaixo que simplesmente não vai ter comida. E aí depois vão entrando outros problemas. Sempre que ele se adapta à situação que ele tá, e que ele acha que ele já sabe como sobreviver esses 6 meses a partir do momento onde ele chegou, vão entrar novos problemas e tudo isso vai mudar, ao ponto que a motivação dele também vai mudar. Então ele vai passar do só sobreviver para ter uma ideia um pouco mais de classe, uma ideia mais social, uma ideia de sobrevivência do conjunto, não só uma sobrevivência dele. E o que aqui funciona muito bem também é a questão do que ele tem a perder. Então sempre que ele toma uma decisão arriscada, então ele tem muito a perder. E sempre que um protagonista, um personagem em um filme tem muita coisa a perder, fica mais saboroso pro público ter que torcer por ele. Porque em um filme, se um personagem não tem nada a perder, por exemplo, se aquilo que ele tá tentando fazer, o objetivo, não der certo,
ele apenas vai tomar a vida dele de volta normalmente, esse personagem se torna desinteressante. Agora, quando um personagem está arriscando tudo e ele pode perder muita coisa, pode perder a vida dele, por exemplo, quando ele está arriscando aquilo, aí esse personagem se torna muito mais interessante. Então, nesse sentido, o filme ele vai trabalhar muito bem, principalmente o protagonista e alguns personagens que vão entrando ali no meio, que vão mudar a dinâmica. Então você vê que os personagens secundários, eles não têm tanto tempo para ser desenvolvido, até porque é um filme de 1h30, mas o pouco que eles entram, eles agregam para a história, e vai seguir muito bem essa ideia de sempre que o protagonista ele consegue se adaptar à situação que ele está, vai entrar um novo problema e vai entrar alguma coisa que faça essa história andar para frente para um caminho que ele não esperava. Então ele é sempre obrigado a sair da zona de conforto, sempre obrigado a arriscar alguma coisa. Então nesse sentido é um filme que parece que pega aquele livro de roteiro e adapta muito bem a ambientação que ele está propondo, a todos os conceitos que ele está propondo, que nada mais é do que pegar uma questão social, a sociedade que a gente vive, e extrapolar para um thriller com uma pegada meio distópica. Tudo isso com uma atmosfera de terror psicológico, com uma atmosfera que você sempre está duvidando do outro e com isso causa toda uma insegurança. Então acho que nesse sentido a direção funciona muito bem. Ainda que ela acabe ficando um pouco repetitiva em muitos momentos. Não só o roteiro acaba ficando repetitivo, principalmente no segundo ato, mas ainda assim o roteiro ele consegue andar pra frente com essas questões que eu falei, de sempre o protagonista ter que resolver um problema novo. Mas por outro lado, a direção não consegue fazer isso, e a direção ela sempre vai continuar batendo nos mesmos elementos. Então a questão sonora aqui, tanto dos efeitos sonoros, quanto da trilha sonora, vão se repetir sempre que acontece alguma coisa. Os conceitos, em alguns momentos, acabam se repetindo, mesmo que em situações diferentes. Então, o roteiro consegue se desenvolver, mas a direção, em muitos momentos, não. Ainda que trabalhando bons elementos de roteiro, bons elementos da direção, como o gore e tal, e algumas questões religiosas, principalmente na questão final do filme. Como eu disse, é um final que vai ficar colocando você para pensar. Se você quiser um final bonitinho, resolvidinho, não é o que esse filme vai entregar. No geral, eu acho que é um projeto consistente do ponto de vista de roteiro, consistente do ponto de vista de personagens, de ambientação, de discurso social, e é um projeto que funciona bem naquilo que ele se propõe. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5, não tem tanta coisa estreando por aí, nem nos streamings e tal. Então, para você que gosta do gênero principalmente, eu acho que vale a pena perder 1h30 para assistir esse filme. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Também comenta aí embaixo o que você está esperando do canal nessas próximas semanas. Tem os vídeos que eu disse do Estúdio Ghibli para a próxima semana. Tem muitas listas já preparadas para as semanas seguintes. Então está sendo um desafio produzir conteúdo diferente, que não apenas as críticas. E também tem toda semana um episódio de Westworld novo. Logo que sai o episódio no HBO, eu já gravo em seguida, edito e posto para vocês. Então por hoje é isso e corta!